Movimento Jovem, tudo bem com vocês? Gente, eu sou a Maria Ribeiro e vamos começar mais um Movimento Jovem hoje. Como sempre eu não tô sozinha, né? Mas ó, hoje o tema é top. Eu já tô aqui, ó, um tempão. Desde a hora que o convidado chegou, eu tô aqui tirando o proveito do conhecimento que ele tem. E antes de chamar o convidado, eu gostaria de chamar aqui o meu amigo Alexandre Rios. Muito boa noite, muito boa noite. Muito obrigado, Maria. Muito boa noite para você, para todo mundo que está nos assistindo aí em casa, pessoal. É uma grande alegria estar aqui novamente. Eu sou Alexandre Rios. Para quem não me conhece ainda, para quem já conhece, eu também sou Alexandre Rios. E, pessoal, a gente está começando mais um Movimento Jovem aqui, com certeza com muita alegria e com muita curiosidade, porque o assunto de hoje é muito top. Mas, Maria, tem um pessoal que não segue a gente no Instagram, eu fico triste com isso, hein? Cara, eu não fico nem triste. Eu tô aqui, cara, que decepção, entendeu? Vocês veem a gente na igreja, vocês falam com a gente lá. Ah, não sei quem assistiu o programa. E não segue a gente no Instagram pra saber as novidades, pra dar sugestão, pra ver os stories. Então aproveita, segue a gente no Instagram. Movimento_Jovem_Oficial. Beleza? E agora, Ale, por favor, chama o convidado e já fala do tema. Vamos pra cima então, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre a ansiedade, sobre a rotina, como ter uma saúde mental equilibrada. E, pessoal, é muito importante. Por isso nós trouxemos aqui nosso convidado, o Carlos, para falar um pouquinho, o Vinícius Carlos, melhor dizendo. Vinícius Carlos, vamos ser um pouquinho mais formal, porque ele veio trazer aqui muito conhecimento pra gente. Então seja muito bem-vindo ao Movimento Jovem, doutor. Boa noite a todos, boa noite Maria, boa noite Alexandre, boa noite a toda a galera que está participando do Movimento Jovem. É uma satisfação estar aqui esta noite para falar com vocês sobre um tema tão pertinente, tão atual, tão relevante, que é saúde mental, ansiedade, depressão, entre outros temas que vão aí ajudar os nossos telespectadores a terem uma melhor qualidade de vida. Isso aí, gente, falando em qualidade de vida, então vamos começar o assunto. A primeira pergunta que tem aqui. Como que você define a saúde mental e quais aspectos você considera mais importantes para manter a gente, ó, uma saúde bacana? Que você fala assim, ó, essa pessoa tá se saindo bem. Então, o conceito de saúde mental é diferente do conceito de saúde. A Organização Mundial de Saúde define saúde como o bem-estar biopsicossocial. Quando a gente fala de saúde mental, muitas pessoas pensam que ter uma boa saúde mental é não ter transtornos mentais, é não ter depressão, é não ter ansiedade, é não ter nenhuma patologia nesse sentido. Tá. Mas o conceito de saúde mental é muito mais abrangente. Ter uma boa saúde mental não é apenas não ter transtornos mentais, mas ser uma pessoa resiliente, saber lidar com as questões da vida, saber lidar com as frustrações, com os imprevistos, com os intempéries que a vida nos apresenta. Isso é ter saúde mental. Este é o conceito melhor que eu posso apresentar para vocês do que é ter saúde mental. E o que é tão importante a gente fazer, colocar em prática, o que é que a gente pode executar para termos uma saúde mental de qualidade? Existem alguns princípios que são essenciais para que nós possamos ter uma saúde mental de qualidade, uma saúde mental eficaz. Por exemplo, muitas pessoas vivem no automático, não têm aí uma agenda semanal programada. Nós já vamos falar sobre ansiedade, mas um dos principais princípios para que nós possamos controlar uma ansiedade é ter uma agenda semanal programada. Uma organização ali. Uma organização com horário para dormir, com horário para acordar, com horário para comer, né? O uso excessivo das redes sociais também é um dos principais fatores que tem comprometido a saúde mental da galera, principalmente de jovens e adolescentes, nos dias atuais. Atividade física, alimentação balanceada. Então, são alguns princípios que nós podemos colocar em prática. Eu estou falando aqui daquilo que está mais acessível para todo mundo, né? Aquilo que todo mundo pode fazer, coisas básicas que têm um efeito muito significativo na saúde mental da população como um todo, principalmente, né, para o nosso público aí, que predominantemente é jovens e adolescentes. Nossa, a gente não pode desconsiderar, né, essas coisas tão básicas, tipo o sono. Quantas vezes a gente vai dormir muito tarde e fala, não, tô de boa. Eu, pelo menos, tenho isso. Acho que eu não sou tão diurna, eu fico mais à noite fazendo um monte de coisa. Aí eu estendo um pouco e penso, não, de manhã vai estar de boa. Tem dias que realmente de manhã eu acordo feliz da vida, mas tem dias que, olha, que dificuldade. E, Vinícius, eu queria que você falasse um pouco da abordagem que você trabalha, né? Que você é formado em psicologia, mas tem 2 especializações.
E isso também já é a abordagem que você usa no seu... Eita! Gente, calma que a palavra não veio. Nos atendimentos na clínica, né? E é o que você orienta. Fala um pouco pra gente das suas formações. Eu sou psicólogo por formação, sou psicólogo clínico. A minha abordagem, porque assim, para quem não conhece, para quem trabalha na área clínica, o psicólogo ele vai escolher alguma abordagem. O que é a abordagem? São as técnicas que ele vai utilizar para poder dar o suporte que o paciente precisa. A minha abordagem é a análise do comportamento. Muito bom, inclusive. Que tem como principal nome, principal referência, principal mentor, o Skinner, né? Então, eu sou um analista do comportamento. A gente trabalha com reforço, punição, extinção. São algumas técnicas utilizadas dentro do setting terapêutico para oferecer ao paciente uma melhor qualidade de vida. Porque, independente da abordagem adotada, aderida pelo psicólogo, a proposta é sempre a mesma: oferecer ao paciente uma melhor qualidade de vida. Qualidade de vida, muito bom. Eu fiquei com uma dúvida, com uma questão, porque hoje nós estamos rodeados de pessoas que estão passando por dificuldades na saúde mental, né? Sim. Hoje, antigamente, eu creio que era muito mais difícil as pessoas se abrirem e por isso o pessoal fala, né? Ah, não, porque antigamente não existia esse negócio de ansiedade, antigamente não existia esse negócio de depressão. Existia, mas o pessoal não falava tanto quanto estão falando hoje, né? E o senhor comentou sobre as rotinas. Só que eu queria entender, porque tem muitas pessoas que, mediante as rotinas, por exemplo, ela começa a se autocobrar. Ela começa a falar, não, poxa, eu não consegui dormir cedo hoje, amanhã meu dia não vai ser produtivo. A pessoa tem até a organização ali, mas se cobra muito, Se cobra muito para cumprir aquilo. E quando ela não cumpre, ela se crucifica, digamos assim, naquilo. Ela começa a meio que se bater mentalmente falando. E até onde também manter uma rotina vai ser saudável para a pessoa? Vai ser aquela rotina 100% regrada, se você não cumprir o seu dia vai ser horrível? Ou realmente tem que ser uma rotina adaptável para o seu dia a dia? Isso. É uma pergunta muito pertinente, né? Porque quando a gente fala em rotina, uma rotina organizada ajuda a mente a se manter organizada. Né? Mas a rotina, ela não precisa ser aquela coisa fixa, rígida, enrijecida, engessada, inflexível, não. Ela pode ser adaptável de acordo com os imprevistos, né, que acontecem nos nossos dias a dia. Quando uma pessoa se cobra excessivamente, já pode ser um indício de que alguma coisa não está bem com ela. Essa autocobrança, ela pode ter pode ser um indicativo de que ela foi educada em um ambiente em que existia uma autocobrança, uma cobrança excessiva para que ela apresentasse resultados, existia ali, né, uma cobrança excessiva para que ela fosse bem-sucedida. Então, essa autocobrança que a pessoa tem quando não alcança algum objetivo, porque você está falando para mim de uma situação, mas possivelmente em outras situações da vida, quando a pessoa não alcança o objetivo desejado, ela deve se cobrar com muita frequência também, né? Então já pode ser um indício de que a saúde mental dela está comprometida, não está bem, é uma demanda que ela precisa trabalhar. Uau! Nossa. E mediante a isso, uma pessoa que não está com uma saúde mental muito legal, o que ela deve fazer a princípio, já para começar, dar o primeiro passo, digamos assim? Já seria procurar ajuda profissional, realmente um psicólogo, um terapeuta, alguma coisa assim? Ou realmente começar a se abrir com os amigos, em casa mesmo? Qual seria a melhor indicação para o início? Olha, se a pessoa se sente à vontade para falar com o pai, com a mãe, com os irmãos, porque não são todas as famílias que oferecem esse espaço. Mas se a família é uma família que dá essa abertura, é uma família que dá esse espaço para que a pessoa possa compartilhar sentimentos e pensamentos, é um ótimo começo. Né? De repente, o que a pessoa precisa é apenas ser ouvida e acolhida, né? Dependendo da demanda que ela apresenta. Caso não tenha isso em casa, ela pode procurar nos amigos, né? Não é sair falando com qualquer pessoa, porque dependendo da pessoa com quem você vai expressar sentimentos e pensamentos, você pode ficar pior do que você já se encontra. Né? Então, assim, o primeiro passo pode ser família, pode ser amigos, né? Dependendo do grau de comprometimento que a pessoa tiver, se a pessoa perceber que ela está tendo uma queda na produtividade, no trabalho, nas relações interpessoais, na vida dela social como um todo, organicamente também, ela pode já procurar um psicólogo, né? E o psicólogo vai avaliar qual é a demanda que ela tem e se fará necessário também a inserção de um médico psiquiatra. Porque dependendo do grau de comprometimento que a pessoa tem em relação à saúde mental, além do atendimento psicoterapêutico, também se fará necessário a inserção do médico psiquiatra. Porque quando a gente fala em transtorno mental,
quando a gente fala em doenças mentais, depressão e ansiedade, elas têm 3 níveis: leve, moderado e grave. Então, quando esses transtornos mentais estão no estágio entre moderado e grave, já houve uma disfunção nos neurotransmissores, que são substâncias neuroquímicas do cérebro. O que vai ajudar a regular também a medicação. Né? Então, o apoio familiar, social, o apoio do psicólogo, do psiquiatra e espiritual também, porque pesquisas apontam que pessoas que professam alguma fé, que frequentam uma religião, a nossa religião, no caso, que é a religião cristã, elas têm mais possibilidade de elaborar as demandas, né, oriundas dos transtornos mentais do que pessoas que não professam nenhuma fé. Então, o apoio espiritual também é essencial dentro desse contexto. Nossa, e pegando esse gancho, eu já ia pedir para você dar uma palavra para o pessoal de casa, que você falou dos âmbitos que são necessários. Então, você tem uma palavra para compartilhar, principalmente voltada para o público jovem, né? Que muitos que estão nos assistindo ainda estão em formação de caráter, estão ali formando a sua identidade e também precisam desse conselho. Tem alguma palavra preparada para eles hoje? Sim, tenho sim. Usando inclusive a própria Bíblia, né? Quando a gente vai lá para a 3ª epístola de João, nós vemos que João escreveu a um homem chamado Gaio: desejo que te vá bem todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. Qual é o conceito bíblico teológico de alma? A alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, a expectativa de João, que escreveu aquele livro inspirado por Deus, é que a alma dele estivesse bem. Então, Deus é um ser que se preocupa com o ser humano na sua completude. Deus se preocupa com o ser humano, corpo, alma e espírito. Deus quer que nós tenhamos emoções sadias. Quando Deus nos criou, Ele compartilhou conosco algumas características da sua personalidade, inclusive as emoções. Deus é um ser emocional. Deus se entristece, está lá em Efésios 4:30. Deus se alegra, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem nojo, que é uma emoção pertinente a todos os seres humanos. Deus é um ser emocional, Ele compartilhou conosco as emoções e Ele quer que nós tenhamos emoções sadias. E a Bíblia nos dá alguns princípios para que nós tenhamos emoções sadias também. Por exemplo, Deus criou o mundo em quantos dias? 6. E no 7º? Descansou. Deus não poderia criar tudo apenas com uma palavra? Mas por que Ele criou em 6 dias e no 7º descansou? Para nos deixar um exemplo, um legado, um padrão a ser seguido, que nós precisamos ter uma agenda programada, nós precisamos ter um tempo por descanso, entre outras coisas. Então, a Bíblia nos dá um padrão do que o que nós precisamos observar para termos aí uma saúde mental com mais qualidade. Atividade física, colocar um corpo em ação, né? A Bíblia, em todo o seu contexto, incentiva os servos de Deus a estarem em atividade, ide e pregai, sereis minhas testemunhas, ou seja, estejam em atividade. Deus não nos criou para a letargia. Compartilhar sentimentos e pensamentos também é essencial. Se você tem esse espaço em casa, na igreja, né, com seus pastores, com seus líderes, ajuda bastante. Né? Por quê? A Bíblia fala por diversas vezes que nós precisamos comunicar as nossas necessidades aos santos, né? Nós precisamos compartilhar sentimentos e pensamentos. Então, assim, Deus, o mesmo Deus que compartilhou conosco algumas emoções, também deixou na Bíblia princípios a serem observados para que nós possamos ter emoções sadias, para que nós possamos ter uma boa saúde mental. Então, jovem, leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque na Bíblia também, além de outras coisas, você vai aprender o que é necessário fazer para ter uma boa saúde mental. Gente, nossa, hoje completo, né? Eu gosto de falar disso, de corpo, alma e espírito, que às vezes a gente deixa uma dessas coisas de lado, mas o Senhor não. Ele está sempre nos notificando, né? Sim. Sempre nos lembrando. E você falou algo que me chamou a atenção, foi sobre produtividade, né? Deus quer que nós estejamos ali ativos. E como que a saúde mental, e principalmente a ansiedade, né? Que às vezes a ansiedade depende do nível que o senhor falou, ela pode paralisar. Como que isso afeta a nossa produtividade? É importante a gente falar sobre ansiedade, porque muitas pessoas sempre falam de ansiedade no sentido pejorativo. Mas a ansiedade é uma emoção comum a qualquer ser humano e até certo ponto ela é boa. Por exemplo, para a gente chegar aqui no horário certo, participar desse programa, houve o quê? Uma programação. Então a ansiedade boa nos coloca em movimento para que tenhamos bons desempenhos em eventos que estão por vir. Agora,
A ansiedade, ela pode alcançar níveis mais elevados, ela pode alcançar níveis que trazem um comprometimento na vida da pessoa. Gente, ficar um pouco mais ansioso perante a eventos importantes é super normal. Tá tudo bem, gente. Normal. Normal. Ó, vai fazer algo pela primeira vez? Normal. Você vai viajar para Disney. Eita. Você sempre sonhou em viajar para Disney. Aí seu pai chega e fala, ó, tal dia nós vamos viajar para Disney. Como é que você vai ficar às vésperas daquela viagem? Ansioso. Mas ansioso, super normal. A ansiedade patológica que eu estou falando é aquela que começa a trazer prejuízos no seu trabalho, né? Você chega perante uma sala para fazer uma apresentação, você estudou, você se preparou para ter um bom desempenho, você conhece o assunto, mas você fica tão ansioso que te trava, te trouxe um prejuízo e a sua nota é prejudicada por conta dessa ansiedade excessiva. Dependendo do grau, a pessoa passa a ter crises de ansiedade, que são um conjunto de sintomas e sinais físicos e emocionais, como aumento dos batimentos cardíacos, sudorese, tremores nas mãos e nas pernas, comportamentos de evitação. Uma pessoa que tem uma ansiedade patológica, ela começa a evitar lugares. Nossa. Eu tenho alguns pacientes que falam assim, ó, eu recebi um convite da minha família para ir para um sítio, só que eu não vou. Por quê? Vai que eu passo mal lá. Nossa. E não tem nenhum hospital por perto para poder me dar um suporte. Então ela começa a ter... Ela criou uma situação ali. Criou a ansiedade patológica, faz com que ela sempre pense no pior cenário, no pior desfecho. Entendi. Né? Então a ansiedade, ela pode atrapalhar não só a produtividade, mas a vida da pessoa como um todo. Problemas dentro do contexto familiar, porque a pessoa passa a ver coisas aonde não tem, a perceber coisas aonde não tem. Então, a partir do momento em que você percebe que essa ansiedade está te trazendo prejuízos na sua vida como um todo, é sinal de que ela deixou de ser sadia e se tornou patológica. É hora de você procurar um profissional para poder lhe dar o auxílio necessário. Uau, gente. Uau. Nós aqui no Bastidores estávamos conversando um pouquinho sobre o burnout, que é algo que, querendo ou não, é novo, né, digamos assim, nos temas, hoje em dia, entre os jovens, entre a ansiedade, depressão, as outras doenças patológicas, assim, mentais, né, as patologias mentais. E eu queria que o senhor desse uma introdução rapidinha sobre o que é o burnout, só para eu complementar com uma pergunta para o senhor. Pode ser? Pode sim. Essa palavra burnout vem do inglês e ela tem o sentido de queimar alguma coisa até o final. Em termos gerais, burnout o fim, né, é o esgotamento das energias físicas e emocionais por conta do excesso de trabalho, por conta do excesso de demanda. Eu falei no começo aqui da entrevista da importância de uma organização. Sim. No dia a dia, na rotina, no cotidiano, para que nós possamos prevenir transtornos mentais. Uma pessoa que tem burnout, por muitas vezes, ela trabalha de forma excessiva, sem um descanso adequado. Isso pode ser um gatilho para o burnout. Ambientes tóxicos, onde há muita cobrança, onde não há o reconhecimento, perseguição por parte dos chefes ou de colegas de trabalho, pode caracterizar, pode fazer com que o burnout apareça. E o burnout tem como principais sintomas um cansaço constante. Né? Muitas pessoas que têm burnout, elas dormem por várias horas, mas elas acordam como se não tivessem dormido nada. Dores no corpo, só pelo fato da pessoa saber que tem que ir para aquele ambiente de trabalho já causa uma tristeza muito grande. Por muitas vezes ela começa a evitar, criar desculpas para não ir trabalhar. São alguns sintomas que podem ocasionar o burnout. O burnout, ele pode, inclusive surgir, aparecer quando a gente está trabalhando de forma excessiva dentro da própria igreja. Nossa. Sabiam disso? Que a pessoa, às vezes, ela vai fazendo e esquece que dentro da rotina também tem um 7º dia de descanso ali, ó. Isso. Tem um dia de descanso. E a gente encontra lá no Êxodo, Moisés julgando as questões do povo, de manhã até o final da tarde. O seu sogro Jetro chega para ele e fala assim: Moisés, não é bom o que você está fazendo, você vai ficar esgotado. Moisés estava prestes a ter um burnout mesmo trabalhando para Deus. Então, Deus quer que nós tenhamos o quê? Equilíbrio. E eu ia falar, eu gosto da palavra limite. Tem que ter um limite. Isso, tudo tem que ter limite. A gente precisa de limites para poder... O limite faz parte também dos itens necessários a serem observados para que possamos ter uma boa saúde mental. Uau! E a era sua pergunta, justamente sobre esse assunto que eu queria entrar. Porque, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que tem sofrido o burnout no trabalho.
E aí tá lá trabalhando e se sente muito mal no ambiente de trabalho. O que ele deve fazer, nesse caso, no ambiente de trabalho? Se demitir, cadê? Seria já essa a solução? Tô brincando. Talvez sim. Ele precisa identificar o que é que está causando esse desgaste. Acho que o primeiro exercício que ele pode fazer, não só lá, mas como em qualquer outra patologia, procurar identificar quais são os gatilhos. Será que é perseguição por parte de algum colega, ou o chefe, ou a cobrança excessiva para apresentar indicadores, né? Ou a falta de descanso. Muita gente pega trabalhos do serviço e leva para casa. No tempo que era para ela descansar, ela está trabalhando, continua trabalhando. Primeiro identificar. E a partir daí, ressignificar, buscar soluções, buscar alternativas para poder lidar melhor com as questões do trabalho e, consequentemente, ter uma melhor qualidade de vida. Então, primeiro passo, identificar, pensar em possibilidades, pensar em alternativas, se necessário for, pedir ajuda de pessoas que estão próximas, né? Que por muitas vezes quem está próximo, quem está de fora, tem uma facilidade maior para perceber coisas que nós não percebemos, né? Nossa, e a partir daí isso. buscar alternativas. E aí legal. que vem realmente a minha pergunta. Nós, hoje, como igreja, todos nós aqui no programa somos cristãos, frequentamos e participamos da obra de Deus numa igreja. Como que nós podemos ajudar as pessoas que estão passando por esse momento e não meio que ser mais um gatilho para aquela pessoa, para não acontecer daquela pessoa, por exemplo, pegar uma raiva da igreja, sentir algo contra a igreja? Como nós podemos nos comportar para a pessoa se sentir bem e encontrar realmente um refúgio, principalmente em Deus, mas também através de nós? Eu sempre, quando vou aconselhar alguém, né, fora do set terapêutico, fora do consultório, mas dentro do contexto cristão, eu coloco alguns princípios em práticas que podem ajudar todos vocês que de alguma forma lidam com jovens. Por exemplo, o primeiro passo é ouvir, né? Dar espaço para a pessoa expressar sentimentos e pensamentos. Quantas vezes a gente está mal, não está bem, a gente ajoelha, ora, chora e a gente acorda mais aliviado, né? Ou levanta mais aliviado. Então, de repente, o que a pessoa precisa é só falar, só colocar para fora. Então, o primeiro passo é oferecer uma escuta não punitiva. Procurar não demonstrar espanto com aquilo que a pessoa traz para você, independente do que a pessoa te falar. Procurar não mudar a expressão facial. Porque se a pessoa fala sobre alguma coisa assim, que te causa espanto e você muda, isso pode ser um bloqueio para ela expressar coisas mais íntimas e mais pessoais. Então, quanto mais à vontade a pessoa se sentir com você, mais tem a possibilidade dela expressar coisas íntimas e pessoais que ela está vivenciando. Então, oferecer uma escuta de qualidade não punitiva. Segundo, ter tempo disponível, né? Se você se propõe a ouvir alguém, a dar um suporte para alguém, você tem que ter tempo disponível para fazer aquilo. Por muitas vezes, algumas pessoas vão ajudar outras, né? Querem ouvir, só que fica olhando no relógio para ver quanto tempo, né? Vai logo e tal. Isso pode atrapalhar também esse processo. Então, uma escuta de qualidade, tempo disponível e procurar discriminar o ambiente. Você falou do contexto cristão, evitar aconselhar ou ouvir essas pessoas após o culto, né? Por quê? Muitas pessoas querem ajudar outras, aí fala, irmão, vem aqui, senta aqui, no meio da igreja, tem crianças circulando, pessoas circulando, isso atrapalha, a pessoa pode não se sentir à vontade para expressar as demandas que ela está vivenciando naquele ambiente, porque ela fica com medo de alguém ouvir. Então procura uma sala à parte, com pouca circulação de pessoas, ou se necessário for fora da igreja também, né, em outro lugar, para que a pessoa se sinta à vontade para expressar tudo aquilo que ela está sentindo. Então, escuta não punitiva, de qualidade, acolhedora, empática, tempo disponível, né, porque a pessoa, de repente, o que ela vai te falar vai levar algumas horas. E terceiro também, que eu destaco, que é essencial, discriminar o ambiente. Isso é muito importante para que nós possamos oferecer um acolhimento de qualidade, um acolhimento diferenciado. Uau! Aí, ó, pegou? Top. Agora a gente já pode aconselhar os amigos já. Top demais. E, mediante a todos esses assuntos que nós conversamos aqui, o que o senhor acha que é mais importante, digamos assim, para um líder dos jovens, para um pastor que cuida das ovelhas, para um ministro de louvor, como é o caso da Maria, para a pessoa que realmente faz a obra? O que é mais importante, assim, o que é indispensável, digamos assim, para essa pessoa ter para passar para as pessoas que estão sofrendo com algum tipo de patologia mental, algum tipo de doença na área mental? É muito importante que o líder, né,
ministro de louvor, que o pastor de jovens, o líder de jovens, tem uma proximidade com aquele rebanho que a pessoa está cuidando, com aquele rebanho que a pessoa está pastoreando. Quanto mais proximidade a pessoa tiver, mais confiança o jovem vai ter para procurar o líder, o ministro, o pastor, caso necessário, caso ele precise, porque por muitas vezes a pessoa não tem essa possibilidade dentro da própria casa. A casa é um ambiente tóxico, a casa é um ambiente que não oferece esse acolhimento. Então, de repente, o líder, o pastor de jovens, tudo, tendo essa proximidade, o jovem olhando para ele, vendo nele uma pessoa de confiança com quem ele pode contar, sabendo que aquela conversa não vai sair dali, né? Isso é muito importante também, a confidencialidade, porque ele tem que saber que dependendo do que ele te contar, não vai sair dali, porque é uma coisa muito pessoal. Quanto maior for essa proximidade, mais seguro, mais confiante o jovem vai ter, né? Estará para poder compartilhar sentimentos e pensamentos com o líder. Então, proximidade, procurar saber, conhecer o que está acontecendo com aquele jovem, né? E isso vai aí criando uma proximidade e, consequentemente, uma confiança maior entre ambos. Muito bom, muito bom, muito bom. E acho que é isso, né, Maria? Tirou todas as dúvidas? E não, Fih, se eu for Ainda falar não? aqui, claro que não. Falou de burnout, a gente falou da abordagem no começo. No começo não, antes da gente começar a gravação, a gente estava conversando nos bastidores, a gente falou de uma abordagem específica e agora não consigo lembrar o nome. Análise do comportamento. Análise do comportamento. E aí a gente falou de negação um pouquinho antes, que é uma abordagem da psicanálise. Isso. E você falou da... Esquiva. Obrigado, da esquiva, que é o que às vezes a gente faz. Fala um pouquinho pra gente sobre a esquiva. Que às vezes pode acontecer na nossa saúde mental, talvez. Sim. Você vai saber falar, né? Eu tô aprendendo. Vamos imaginar que você recebeu a informação de que você vai para uma festa, aí chega a informação para você, alguém te liga e fala, Maria, aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você não se dá bem, estará lá nessa festa. Aí você evita, você se esquiva de entrar em contato com aquela realidade, né? E isso pode acontecer, inclusive, dentro da vida cristã. Deus tem um chamado para a gente, Deus já falou de diversas formas, porque Deus fala de diversas formas conforme a Bíblia nos ensina, né? Através de sonhos, os dons espirituais, a própria palavra. Então, assim, Deus fala de diversas formas. A gente tem um chamado ministerial, mas a gente não quer aceitar, começa a se esquivar. Qualquer coisa que nos remeta àquele chamado, àquela vocação, né, que Deus nos confiou, a gente começa a se esquivar. Mas tem uma técnica também da minha abordagem. Era isso que eu precisava. Vou terminar esse programa aqui com chave de ouro. Tem uma técnica também da minha abordagem que é de sensibilização. Né? Você não precisa entrar em contato diretamente com aquela situação que te causa desconforto a princípio. Sim. Né? Se for de fato alguma coisa que vale a pena, você pode entrar em contato aos poucos, né, com aquela situação, com aquela questão, com aquele ambiente que a princípio você tem uma certa resistência, né? Então, por exemplo, no caso do chamado, né, você pode, Deus tem um chamado missionário para a sua vida. Isso não quer dizer que no outro dia você já vai pegar suas coisas e vai para a África. Vai se mudar. Não, você pode primeiro ver um vídeo sobre o continente africano, no outro dia você pesquisa sobre os países da África, depois você começa a pesquisar também sobre os países mais carentes daquele continente. Você pode conversar com o missionário. Aos poucos você vai entrando em contato com aquela realidade, até de fato estar inserido dentro daquele contexto. O nome dessa técnica é de sensibilização. Isso é muito usado, né, para se combater e prevenir a ansiedade, uma ansiedade patológica. Então, ajuda bastante. Pessoas que têm fobia de entrar em elevador, né, tiveram uma situação traumática, vai aos pouquinhos, você não vai entrar logo de cara, porque isso pode fazer muito mal. Mas um dia você passa na frente do elevador, outro dia você vê o elevador aberto, outro dia você coloca o pé, chama o elevador, aos poucos você vai dessensibilizando o seu organismo para entrar em contato com aquela realidade. Muito bom, Vinícius. E olha, a gente está aqui com um tempo curtíssimo, mas eu queria agradecer pela sua presença aqui, por compartilhar conosco esse conhecimento, que com certeza serviu tanto para o nosso alma, quanto para o nosso espírito, quanto para o nosso corpo. Então, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço, Maria.
Alexandre, agradeço a todos vocês, né? Espero ter contribuído aí para que os nossos ouvintes, telespectadores, principalmente jovens e adolescentes, possam ter uma saúde mental de mais qualidade, porque isso também é a vontade de Deus. Isso aí. Perfeito, Bora, perfeito. Lê. Muito Bora. obrigado, Vinícius. Volte sempre. O programa é do senhor também, a Com casa é do certeza. senhor. Então, estamos aqui também nos despedindo do pessoal de Isso. casa, né, pessoal? Então, pessoal, aqui fica o meu abraço e é como foi citado aqui, desejo que vocês também vá bem em todas as coisas, tenha assim muita como foi saúde, assim como bem vai a sua alma, em nome de Jesus. E fica aqui meu abraço, tamo junto, pessoal. Um abraço. Até semana que vem, nesse mesmo horário, às 22 horas, com mais musical, com mais coisas especiais maravilhosas e com a sua presença, a presença do Senhor. Então, ó, tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu. Beijo. Vamos continuar conversando aqui, então? Tchau, tchau. Vocês viram?